Hoje a entrevista é com o secretário de Esportes, Marco Aurélio, vulgo Marco Aurélio. Prazer, Marco. Prazer, Gabriel. Primeiramente, pessoalmente com você, né? Porque teve um impacto grande na infância. Mas hoje eu estou aqui como jornalista, não como seu aluno. Vamos esclarecer enquanto esportistas, enquanto profissionais de esporte e até mesmo enquanto seguidores da sociedade, acerca daquela doença cujo YouTube não deixa de dizer o nome, sobre como o impacto esportivo veio aqui em Caeté, Marco. Então eu queria saber de cara de você, como você vivenciou o plano esportivo sendo fechado e também as Olimpíadas caetéenses que você tanto criou sendo fechadas por um tempo de um ano e um pouco mais de um ano. Isso, o dia, Gabriel, era 17 de março de 2020. Tivemos aquela notícia de que ia ter que parar tudo, todo mundo ia embora para casa, as escolinhas começando. A gente tinha acabado de fazer a competição grande, que era a Caeté Olímpica 2020, os Jogos Parabaio, e aquele silêncio ensurdecedor, mídia publicando, todo mundo falando, de repente todo mundo foi para casa. Só que aí no outro dia, eu já voltei para as atividades e fiquei direto aqui nesse tempo de pandemia. Então você vê tudo parado, vê o esporte sem ele ter a sua raiz, que é o amor, a paixão, a vibração que as pessoas têm, deixou a gente muito triste. Então a gente conversava muito por grupos e depois nós fomos fazendo ações para realmente ajudar no combate da prefeitura como um todo. Mas o esporte, ele realmente parou aí durante um ano todo. Do ponto de vista de que você hoje é secretário de esportes, eu queria entender como que foi tudo parado, mas teve algum regime em que a secretaria teve que atuar mais, exemplo, as emendas, elas vieram aos poucos, como que vocês lidaram com esse lado financeiro? Porque do ponto de vista político, me parece, pela entrevista anterior, que eu vou deixar até o card aqui em cima, me parece que realmente tudo parou. Então, assim, suponho eu que aqui também foi mais difícil do que em outros locais. Isso. Quando a gente parou as atividades, a gente começou a desempenhar outras funções, né? Como eu disse, no controle das pessoas se saírem de casa ou não, de abrir o comércio ou não. Então, foi muito impactante. Só que depois, com o tempo, com o relaxamento, a gente passou, mudou de onda, né? A gente passou, acho que para a onda roxa, que ficou mais tranquilo. Nós criamos aqui um projeto incrível que ele perpetua até hoje, que foi o Agita Caeté. Qual que era a ideia desse projeto? Era um híbrido via Instagram, onde a gente incentivou as pessoas a fazerem uma prática esportiva na sua casa, no seu momento, sozinho, com proteção e segurança. E aí foram mais de 30 modalidades. Então funcionava assim. A gente tinha a semana do futsal. Então o atleta da sua casa ele mandava para a gente um vídeo, fazia a sua inscrição, mandava um vídeo dele fazendo alguma habilidade com a bola de futsal. E durante aquela semana a gente fazia confronto de votação no stories do Instagram do Agita Caeté. E com isso nós fizemos as pessoas fazerem uma atividade física, aproveitamos um momento online que era muito importante e as pessoas começaram a disputar e a Secretaria de Esporte começou a ter evidência de novo na vida das pessoas naquele momento difícil ali do relaxamento, né, na onda roxa. Então, hoje o Agita Caeté representa para a gente aquele resgate lá de trás, onde as pessoas não podiam sair de casa, onde as atividades não podiam ser praticadas em conjunto. Então, esse projeto do Agita Caeté, da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, junto com todos os funcionários, foi muito bacana. Eles compraram a ideia, fizeram junto, né? A gente ligava para as pessoas, olha só a modalidade, participa com a gente. As pessoas se sentiram queridas, voltando aos poucos. Esse híbrido foi muito importante. E hoje, o nosso Instagram, o Agita Caeté, ele é reflexo disso. Nós temos trabalhos maravilhosos aí. Vou citar aqui a Fernanda, também foi entrevistada por você. Hoje são mais de 300 alunos que praticam voleibol e é uma sequência diferente, porque hoje a gente tem o pré-rendimento, ela separa as turmas, tem masculino e feminino, tem os que estão mais evoluídos, tem os iniciantes, e aí já está levando para a competição, alguns estão participando com adulto. É um trabalho que ela fez e a gente aqui hoje, a pandemia serviu para dizer, nossa, que saudade do que a gente tinha. E hoje, com
a gente está, a gente não deixa mais morrer, porque sabe que foi ruim ter parado 2 anos aí. E sabemos que você tem uma importância muito grande na criação da Olimpíada Caetense. Eu não me lembro de jogar isso romano agora, gente, em qual pé que está. Mas eu sei que você teve uma importância muito grande nessa Olimpíada Caetense, que é basicamente o resgate do barra-bairro, dos esportes dos anos mais vindouros de Caeté. Como que foi para você, enquanto não só esportista, mas também educador, dentro do Pará? Qual foi o impacto disso? Era um processo que começou em 2017, a gente já tinha feito a primeira, a segunda, a terceira e a quarta Caeté Olímpica. A gente tinha acabado de realizar, né, essa quarta, que foi no início de 2020. De repente parou tudo. Então a prefeitura começou em 2017 esse resgate, a gente continua. Inclusive, até as nossas reuniões para o bairro a bairro, agora vai ser a 7ª Caeté Olímpica, já começaram na quarta-feira passada, dia 27, agora a gente tem outra reunião. Então, com isso, o que a gente viu? Um silêncio. Era ensurdecedor. Você não vê o apito soando, a bola rolando, você não vê a torcida vibrando, né? E aí a gente conseguiu universalizar os esportes, né? A gente trouxe o voleibol, o handebol, o tapembol, o futsal, o futebol de campo, várias modalidades que no final somavam com categorias mais de 70, né? Trouxemos em evidência aí também o futsal feminino e o voleibol, né, que foi o sub-17, sub-15, essa leva nova que está chegando agora. Então, hoje a gente faz tudo, Gabriel, com muito carinho, porque perder lá atrás, deixar passar pela pandemia foi ruim. Então, hoje, voltando, a gente aprendeu, né, que perder é ruim, mas estar aqui, conquistar é bom demais. Quando você recebeu a notícia da pandemia, como que você reagiu enquanto profissional e enquanto pessoa? Sim, como eu já havia dito, a 17 de março, né, foi a data de impacto, quando a gente recebeu a notícia que era para parar tudo e todo mundo ir para casa. Era novo para todo mundo. Então vem tristeza, você não acredita, e de repente você está lá em casa mesmo. E como eu disse, no outro dia eu vim sozinho mesmo, assim, porque a gente tinha que olhar as coisas, coisas funcionando, você tem energia, tem água, enfim. Então eu fiquei aqui olhando e realmente quando eu vinha trabalhar, quando eu ia almoçar e voltava, a cidade parada, era o velho faroeste, né, lá de antigamente, não tinha nada, nada, nada. A sensação de se ser assim, a única pessoa. Então aquele, como eu disse, né, o barulho do apito, a vibração da torcida, isso tudo fez muita falta, graças a Deus, tudo passou, a normalidade voltou e a gente está aí bem de novo. E você pegou Covid, e como é que foi a sua reação? E falei no negócio. E queria saber também, enquanto você é assim mesmo, não o atleta do professor Marco, mas a pessoa Marco, como é que ela lidou com isso? Como é que ela, foi para ela, porque o prefeito, pelo menos, falou que foi algo novo para ele e para todo mundo, ele não sabia como fazer para lidar. E ele me falou que tinha pegado e jogado na internet também, que era uma época muito importante dele da candidatura. Foi no auge que ele estava lá eleito. Então, para você também, creio eu, que nessa época também foi um período conturbado, vamos dizer assim. Sim. Eu, na verdade, eu fiz 3 exames para ver se eu estava, os 2 primeiros de forma nenhuma. Eu fui ter só no terceiro, mas eu fui praticamente assintomático, não tive muita falta de ar, eu só senti um pouquinho, depois que a gente voltou aqui em competição, eu senti um pouquinho, né? Mas na época que eu estava, a gente até confunde, imagina que é uma gripe, que é uma coisa assim, um pouco mais forte, mas a gente tomou todos os cuidados. De alguma forma, na última semana eu peguei o Covid, mas eu já estava ali no 5º, 6º dia, já terminando, né? Mas a gente, álcool gel, máscara, evitar contato, isso tudo a gente teve esse cuidado aí. Mas eu tive sim, realmente, a sensação é ruim, né? Você passar por tudo e você ter tido Covid. Teve gente que teve
e não mostrou sintomas. E teve gente que passou em branco aí. Eu queria que você falasse, pode ser enquanto atleta, enquanto profissional da área, ou até mesmo enquanto pessoa, você desse depoimento da era antes do Covid e da era pós-Covid. O pessoal, até que os mais novos que puderem assistir a esse documentário, essa série documental no caso, que elas possam ver como era antes e talvez como foi depois também do resgate de tudo. Mas, se você quiser, pode olhar para a câmera e falar como é que foi. Sim, o ser humano ele vive de normalidade, né? E ele pertence a grupos. Então, seja da família, seja de amigos, seja um grupo de um jogo específico, seja um grupo da internet. Então, o ser humano ele não nasceu para ficar sozinho. E a pandemia ela teve dois lados, né? O que nos aproximou enquanto família, mas também o que nos afastou enquanto grupos, enquanto pessoas unidas aí da sociedade, porque sem sociedade a gente não vive. Então nós tivemos esse problema, tivemos muita gente que ficou sem trabalhar, sem gerar renda, sem gerar produto, tivemos um consumo muito alto, por exemplo, em alimentação, tivemos exploração nesse sentido, mas o que eu vejo é assim, valorização. A pandemia nos ensinou, nos mostrou que a gente tinha tudo. De repente a gente já não tinha nada. E hoje a gente recuperou esse tudo. Será que vale a pena desistir? Será que vale a pena você ser igual era antes da Covid? Porque nós, seres humanos, né, a gente geralmente é assim. Quando a gente tem, né, talvez a gente não valoriza. Quando a gente perde, aquilo era o mais importante. Mas depois que a gente recuperou de novo, é manter esse sentimento até de que foi um tempo sombrio, um tempo escuro, voltar na pandemia e pensar, nossa, antes a gente não tinha realmente nada, a gente queria tudo de novo, hoje a gente tem tudo de novo, e a gente fraqueja, a gente não vai, então é isso. A gente aprendeu com a pandemia que tudo que a gente tinha era muito bom, independente de como era. A pandemia nos tirou tudo, a gente viu que era superior. E depois que a pandemia acabou, está tudo superior de novo e a gente tem que aproveitar isso aí, a juventude, as pessoas da terceira idade, então todo mundo, a gente vai pegar com garra, porque a pandemia veio para nos ensinar, né? Então espero que cada um tenha tirado o proveito disso aí. E aí eu quero te perguntar, a última coisa que estava no meu roteiro, o meu cara não perguntou antes, sobre a questão da vacina, como que vocês receberam a notícia da vacina, porque foi de um lado duvidoso, algumas pessoas questionando, mas teve toda uma polêmica envolvida, mas para o profissional do esporte, ou enfim, para o ser humano como um todo, como você viu essa questão da vacina já chegar em pé? A vacina, ela na verdade foi um símbolo, né, de esperança de que tudo ia ficar bem, que aquilo ia acabar. Era novo em todo mundo, mas a gente recebeu com muita alegria, tomei as 4 doses. E assim que ela ficou disponível, a gente, né, por ser funcionário, por ser da área da saúde, a gente tinha até ali alguma preferência, mas isso foi passando com o tempo e todo mundo foi vacinado, né? E claro que tinha quem não acreditava, né, os céticos, mas todo mundo que estava com a gente, assim, no nosso entorno, recebeu a questão da vacina com muito otimismo. Fim de entrevista.